Bom dia. É, eu vim aqui relatar com vocês uma experiência que eu tive com a justiça, que pra mim foi uma injustiça, pela segunda vez. Eu vou falar primeiro dessa, e depois eu faço outro vídeo falando da primeira. Bom, eu moro num condomínio fechado, onde dentro desse condomínio existem vários outros condomínios dentro dele, que a gente chama de residencial. Eu sou mãe solo de 5 crianças, onde eu crio, educo, sustento, tudo sozinha. Assim como várias outras mães solo que existem aí no mundo, no Brasil. Há uns anos atrás, antes de eu ter meus 5 filhos, eu tinha só os dois maiores, que hoje um tem 14 e a outra tem 12. Estou explicando mais ou menos desde o começo para vocês entenderem. E quando eu tinha esses meus 2 filhos só, há uns anos atrás, eu já morava dentro desse residencial. E foi no começo que eu vim morar aqui dentro. Ao total de ida e vinda, eu moro aqui há 9 anos. Até aí tudo bem. Eu conheci um grupo de amigos e um deles é filho de uma síndica de dentro do residencial, de um dos residencial. Eu morava num residencial diferente da onde ela é síndica. Só que ele é filhinho de mamãe, pra vocês entenderem, entendeu? O que eu tô querendo dizer. E a mãe dele, pra todo mundo, os outros eram errados, mas o filho dela nunca é. Eu fiz amizade com ele e no tempo trabalhava numa balada, onde ele frequentava a balada que eu trabalhava. E como ele morava dentro do condomínio que eu moro, a gente morava junto. Aliás, morava junto não, né? Então a gente saía, curtia, bebia junto e voltava para esse condomínio. No tempo eu era bem mais imatura do que a maturidade que eu tenho hoje. E a gente voltava bêbado para casa, porque eu trabalhava na balada e no tempo de escapes, assim, que eu podia, eu bebia junto com eles, a gente curtia. E a mãe dele começou a pegar muita raiva de mim. Como ela era, além de síndica dentro desse residencial, ela ainda fazia parte de comandar ali a administração geral de todos os condomínios. Então, ela não dava multa para mim pelo fato do filho dela estar junto. E nisso ela acabou pegando raiva de mim. Até aí tudo bem. Anos se passaram, a gente deixou de ser amigos, se afastamos, eu saí do condomínio e quando eu voltei, eu já tinha 4 filhos. E acabou que eu aluguei uma casa dentro do residencial que ela era síndica, é síndica até hoje. Até aí tudo bem. Pra mim, indiferente. Antes dela ver que era eu que tava morando nesse apartamento onde ela era síndica, nesse residencial, ela tava me tratando bem no WhatsApp. Quando ela viu que era eu, ela começou a me tratar diferente. Ela tentou me provocar de todas as formas, de todos os jeitos. Porém, sempre vivi de trabalhar. Até porque eu sou a única provedora do meu lar. E acontece que simplesmente em um dia, minha filha, que hoje tem 2 anos e no tempo tinha 1 ano, pegou pneumonia. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui nos meus destaques, quando ela ficou internada. Ela ficou 4 dias internada. E quando ela saiu do hospital, ela saiu com um tratamento ainda para continuar em casa. E ela não podia tomar nada gelado. Nesse tempo não tinha micro-ondas. E quando eu cheguei em casa, o único leite que tinha estava na geladeira. A gente cheguei em casa por volta de umas 8 horas da noite, o dia que a gente pegou alta do hospital. E quando foi por volta das 11 da noite, minha filha quis mamar. Quando eu fui pegar o leite para esquentar, e fui ligar o fogão para esquentar o leite, meu gás não estava ligando. Porém, eu sou uma pessoa que eu sempre deixei minhas contas todas em dias, principalmente conta de casa. E, e aí, eu fiquei sem entender porque o gás não estava funcionando. Liguei na central da Consigás, porque aqui é gás encanado. E eles falaram que com ele o problema não era com eles. E aí, na hora, eu mandei mensagem pra síndica. Ela visualizou minha mensagem e não respondeu. Eu tinha acabado de chegar do hospital. Eu fiquei 4 dias dormindo numa cadeira, sem trocar com ninguém, sem tomar banho, sem comer, sem dormir. Eu já estava cansada psicologicamente e preocupada com a minha filha, que tinha 1 ano de idade. É... E aí eu mandei mensagem para ela
Quando eu mandei mensagem para ela não me respondeu. Eu mandei mensagem no grupo do nosso residencial, perguntando se alguém estava acordado naquele momento e quem estava acordado, se o gás estava funcionando, porque o meu não estava quando eu fui ligar o fogão. Todos que estavam acordados naquele momento disseram que o gás estava funcionando. Foi lá onde eu mandei, gente, meu gás não está funcionando, minha filha está com pneumonia, eu estou com tratamento com ela, ela não pode tomar leite gelado e ela só toma leite. Eu mandei mensagem para essa palhaça dessa síndica, ela me visualizou e não respondeu. Na hora, ela apagou as mensagens para todos e me bloqueou e me excluiu do grupo. Bloqueou não, me excluiu do grupo. Quando eu fui mandar mensagem para ela no privado, ela falou para mim desse mesmo jeito. Eu não gosto de tratar com inquilino. Eu gosto de falar com proprietário. A partir de hoje eu não resolvo nada com você. Sendo que quem morava no residencial era eu e não o dono da casa. Acontece que eles têm um advogado que serve para todos que trabalham dentro do condomínio, de graça, que é tirado até de cada morador, entendeu? Para pagar esse advogado em geral. É, de graça que eu digo para todos, para eles é como? Para todos os síndicos é o mesmo advogado, para todos os administradores do condomínio é o mesmo advogado. Eu digo isso porque em qualquer momento que ela quiser, ela pode usar ele assim, né? Prestar serviço com ele, sem ter nenhum gasto. E ela me processou. Ela me processou pelo fato de eu ter chamado ela de palhaça, entendeu? Ou seja, ela queria já um pé, porque ela já vinha me provocando há muito tempo. Só que eu não tinha tempo para aceitar nem pôr na mente as provocações dela, porque eu vivia de trabalhar. Acontece que esse processo demorou a acontecer. E aí muitas pessoas desse Instagram que não sabem, mas mesmo tomando injeção e na fila do SUS para operar, acabei ficando grávida do meu quinto filho. E nesse período eu não conseguia aceitar e eu tive depressão. E foi uma depressão muito forte. Eu achei que dessa vez eu não ia sair dela. E esse processo chegou quando eu tava nesse período de depressão, sozinha, grávida, com 4 crianças, pagando aluguel e desempregada. Quando veio o papel da audiência, eu não fiquei sabendo dessa audiência. Eu fiquei sabendo depois. Apareceu a oportunidade de eu alugar um outro apartamento dentro desse mesmo condomínio. E aí um amigo meu, que foi o que faleceu, que eu postei aqui até, ele que estava me ajudando referente ao aluguel nesse período. E esse meu amigo continua me ajudando a pagar esse aluguel da minha casa, enquanto estava passando por esse período de depressão. Enfim, eu saí de um apartamento que era no, no residencial que ela era síndica, é síndica ainda, e fui para outro dentro do mesmo condomínio. E foi aí que chegou esse papel de intimação para audiência. Até então eu fiquei sabendo dessa audiência quando já tinha acontecido. E quando eu tentei recorrer, eu fui naqueles advogado público, sabe? Esqueci, defensoria pública. E chegando lá, eles falaram que eles não mexiam com esse caso. Aí eles pediram para mim contratar um advogado ou tentar pelo juiz de pequenas causas. Eu não tinha condições de contratar advogado. Não tenho condições de contratar um advogado. Então eu fui. Quando eu fui na defensoria pública, quando eu fui no juiz de pequenas causas, eu relatei que eu não tinha recebido a intimação e que eu queria poder ser ouvida, né? Porque, gente, eu juro, eu não fiz nada. Eu chamei ela de palhaça lá no grupo e ela me processou por danos morais e difamação. Eu não difamei ela pra ninguém, entendeu? Achei estranho pelo fato de só o meu gás estar desligado e no dia seguinte, quando eu acordei, era umas 11 horas da manhã, meu gás voltou a funcionar e até hoje eu não sei o que aconteceu. Achei. Só que eu não falei nada, não falei nada, você entendeu? Ela me processou justamente só por isso. E até porque ela tem um advogado que ela não tem custo, né? E até aí tudo bem, gente. Aconteceu esse período. Ela queria 20 mil reais nesse processo. E a juíza bateu o martelo.
E aí a juíza bateu o martelo para que eu pagasse o valor de R$ 1.700 para ela. Gente, eu não tenho de onde tirar esse dinheiro. No hoje eu já ganhei bebê. Tô me tratando psicologicamente. Ainda tô muito fechada para fazer muitas coisas. Cuido dos 5 sozinho. A única pessoa que me ajudava na minha vida morreu recente. E então eu não tinha o que pagar, não tinha o que fazer. E ficou. Só que quando foi semana passada, por causa da depressão e tudo mais, os remédios fortes que eu tomei, eu não tive leite. Então meu filho toma fórmula. O dinheiro fixo que eu pego é do Bolsa Família e pensão de uma filha só. Então, eu não tenho rede de apoio, não tenho ajuda de ninguém. E eu não tenho de onde tirar esse dinheiro, entendeu? Além de não ter o valor, esse dinheiro pra dar pra ela, eu achei injustiça demais, porque, gente, eu não fiz nada. Chamar uma pessoa de palhaça, eu não fiz nada, entendeu? Eu tava ali sobrecarregada. Eu não tava sendo ouvida por ela. Eu fui bloqueada, excluída. Enfim, acabou que na semana passada agora, a juíza mandou bloquear todas as minhas contas. E ela bloqueou justamente a minha conta com o único dinheiro que eu tinha para comprar a fórmula pro bebê. Ela bloqueou minha conta do Bolsa Família. Ela bloqueou minha conta física que eu usava. E aí eu fui no fórum. Eu tenho, inclusive, eu acho que não vai dar nessa parte 1, mas na parte 2 eu vou mostrar como que foi lá o atendimento no fórum. O que eles falaram para mim, o que eu falei, o que aconteceu. Eu não tô trabalhando atualmente. Não é porque eu não quero. Quem me conhece sabe que eu sempre trabalhei. Eu sempre trabalhei e nunca tive preguiça, seja do que for, no que for. E já me submeti às coisas pelos meus filhos que me doía em mim. Mas eles, pelo menos, estavam bem. Eu não tô trabalhando no momento porque eu não tenho quem olhar o neném. Como eu disse pra vocês, eu sou sozinha. Não tenho rede de apoio. Não tenho mãe. Os pais não ligam. Não estão nem aí. E... E aí eu fui lá no fórum. E eles falaram que eu tinha que contratar um advogado. Que a juíza não ia me ouvir. Entendeu? Que a única coisa pra mim fazer era pagar os R$ 1.700 pra essa mulher. Pra essa síndica. E aí eu falei, mas por que que a juíza não vai me ouvir? Eu não sabia da audiência. Eu não tenho condições de pagar advogado. E quando eu soube da audiência, estava escrito lá que eu tinha que comparecer com o advogado na audiência. A Defensoria Pública não tinha advogado de graça para esse caso. Eu não tenho condições de pagar advogado. Como que vocês bloqueiam a minha conta com 5 crianças e com o único dinheiro que era para comprar o leite pro neném? E a minha indignação é tipo assim, gente. Por eu não ter dinheiro, eu não fui ouvida por ninguém. Eu simplesmente tenho que pagar os R$ 1.700. Agora me fala, como que eu vou pegar R$ 1.700 para pagar uma coisa que eu não fiz nada, que eu não acho grave, para pagar pra uma pessoa que para ela não faz falta R$ 1.700, mas para mim faz muita falta. Eles bloquearam minha conta com o dinheiro do leite do meu filho. Vai atrasar para mim aluguel, vai atrasar a perua, vai atrasar tudo. A única pessoa, a única rede de apoio que eu tinha morreu. E simplesmente só isso. Eles não quiseram saber que eu tenho filho que eu crio sozinha, que eu tô desempregada, quero o dinheiro de uma criança e simplesmente bloqueou a minha conta. Bloqueou conta de Bolsa Família, gente. Vocês têm noção? Bloqueou dinheiro de Bolsa Família. A minha indignação é, cara, como que pode uma lei, entendeu? Que falam tanto de ajudar mulheres, não sei o quê, fazer uma coisa dessa. Eu não fui ouvida. Eu não pude dar a minha versão, entendeu? Eu não pude falar nada. Eu só apenas tive que aceitar e pronto.
pelo simples fato de eu não ter dinheiro para pagar um advogado para me defender. E é isso, gente. Esses R$ 1.700 vai atrasar muito minha vida, vai atrapalhar muito tudo para mim, porque eu tô desempregada, não tenho criança bebê, tô com pé e mão amarrada, eu não vou deixar 5 crianças sozinha para mim poder trabalhar. E esses R$ 1.700 vai fazer falta. Agora, como vai ficar minha situação daqui para frente, não sei. Vocês podem pensar que R$ 1.700 é nada, que sei lá. Mas para mim é muita coisa. Para mim é muita coisa. Eu falo que eu não sei como vai ficar a situação, que minhas contas vão acumular. Eu pago aluguel e esse mês eu não vou poder pagar. Eu não sei como que vai ser. E eu pedi muito pra juíza me ouvir. E ela mandou o recado pra mim, pra menina que tava prestando serviço lá na hora, no juiz de pequenas causas, que ela não ia me ouvir. Se eu quisesse, eu podia escrever lá e mandar pra ela. E eu sei que ela não vai me ouvir. Não vai nem ler o que eu escrevi. Entendeu, gente? E eu acho isso injustiça demais. A justiça fazendo injustiça. Porque pra quem merece, parece que a lei não é feita. Entendeu? Porque até pra uma pensão que eu coloquei no pau, na justiça, né? Até hoje não tive retorno. E faz anos e anos. Mas pra quem não merece, a lei chega. E é isso, gente. Eu quis partilhar isso com vocês porque eu achei injustiça demais. Eu nunca vim aqui na internet pedir nada. Sempre lutei muito sozinha. Sempre. E eu tô crédula com tudo isso. Obrigada.